Olá, amados irmãos, muito bom dia a todos que têm participado conosco desse momento glorioso que o Senhor tem permitido nós estarmos aqui todos os dias. Bom dia a você que está adentrando agora, tem algumas pessoas já chegando. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu convido você a louvar o Senhor nesse momento, na nossa live devocional. Bom dia a todos que já chegaram, bom dia também a todos aqueles que vão chegar, que vão estar ouvindo e participando dessa live. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Esse é o dia que o Senhor fez. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Sim, Senhor. E ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. E o teu nome clamarei, e sobre as ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça flui em meio às águas, mãos de poder me guiará. E onde o medo me envolve, eu sei que nunca irás falhar. E no teu nome clamarei, e sobre as ondas olharei. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és Tu és meu Senhor, Espírito Santo, tu és meu. Guia-me onde minha fé sem limites, e eu ande sobre as águas, por onde quer que chames. E mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames. E mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu
Descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és Muito bom dia a todos os irmãos, a todos aqueles que estão ouvindo essa live devocional. A paz do Senhor Jesus para todos que estão adentrando. Que o amor de Deus seja manifesto de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa na sua vida nesse dia. Eu dou um abraço, já mando um abraço para todas as mães, mãezinha querida, todas as mães. Amanhã será o seu dia, a comemoração do seu dia, mas mãe é para todo dia. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Que seria de nós sem as mães? Amém? Você que é mãe, sinta-se abraçada, sinta-se honrada, sinta-se reconhecida nesse dia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje o seguinte pensamento: sua declaração é a obra da fé. Sua declaração é a obra da fé. Você pode estar clicando no aviãozinho e convidando outras pessoas para também participar dessa live devocional. Queridos, sua declaração é a obra da fé. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, muitos pregadores já disse, a fé sem obra é morta. Mas hoje nós vamos saber que a sua declaração é a sua obra de fé. Eu quero ler Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18, onde nos diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Querido, a palavra de Deus, ela não tem nenhuma contradição nela. Então, eu sou salvo pela fé, por meio da graça, e isso não vem de mim, é dom de Deus. Mas depois que eu sou salvo, eu tenho as obras vivas. Então, antes de eu ser salvo, as obras não me salvam. Ok? Mas depois que eu estou salvo, eu preciso, como salvo, praticar as obras vivas da fé. E hoje o apóstolo Tiago, a carta aos Tiagos, está dizendo que a fé sem obra é morta. E eu quero explicar para você nesse dia que a sua declaração é a obra da fé. É a obra da fé que você pode fazer. Quero ler com você também em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, onde diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. Aleluia! Então, amados, o Tiago está dizendo aqui que a fé sem obras é morta. O autor aos Hebreus está dizendo que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que tudo aquilo que vemos foi criado do invisível, daquilo que não se vê. Eu quero convidar você agora para Gênesis capítulo 2, versículo 3, onde nos diz assim, na verdade eu estou construindo um pensamento, para que você tenha uma base, para você entender
que a declaração sua é a sua obra de fé. Gênesis 2:3 diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui o autor Tiago diz que a fé sem obra é morta. O autor aos Hebreus diz que pela fé nós compreendemos e entendemos que os universos foram criados pelo poder da palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis foram feitas, criadas das coisas invisíveis. Agora, no livro de Gênesis, está dizendo que Deus, depois de criar toda a sua obra, ele descansou. Então Deus fez uma obra e descansou. E lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando, Deus fazendo a sua obra. Como é que Deus fez a obra? Dizendo: E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus à terra. E disse Deus. Então, a obra que Deus criou foi falando. A obra que Deus criou foi declarando. Então Deus criou tudo o que criou falando. Através da sua palavra, ele criou tudo. Então, qual foi a obra da fé de Deus? Falar, dizer. Então aí nós fechamos aí esse entendimento. Tiago diz que a fé sem obra é morta. O autor aos Hebreus diz que pela fé nós entendemos que o universo foram criados pelo poder da palavra de Deus. E de maneira que as coisas visíveis foram criadas, formadas das coisas invisíveis. E aí nós vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 3, vemos que Deus descansou de toda a obra que criou. Então o descansar aqui é Deus parou de falar, Deus parou de declarar. Porque em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: disse Deus, e Deus foi criando, e Deus foi formando tudo pelo poder da sua palavra. Então, nós temos aqui a conclusão, segundo a palavra, de que a obra da fé é falar, a obra da fé é dizer. Por isso o título que eu estou compartilhando desse pensamento com você hoje. A sua declaração é a obra da fé. Então, se você quer fazer obras, então você precisa declarar pela fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, com essa introdução, eu quero chamar a você agora para o texto ouro do nosso devocional hoje, o texto-chave que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 24. Marcos, capítulo 11, versículo de 20 a 24. Fizemos uma introdução, agora vamos entrar no texto desse devocional. Diz assim, em Marcos 11, 20 a 24. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, preste atenção nesse texto, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Então aqui o Senhor Jesus está nos ensinando como fazer obras por meio da fé. Eu já ensinei você faz obras declarando. A obra da fé é dizer, a obra da fé é declarar. Então a sua declaração é a obra da fé. Você não vai jamais construir alguma coisa sem antes você ter declarado aquela coisa. Você só constrói algo na sua vida cristã a partir do momento que você tem o entendimento da palavra de Deus e você declara essa palavra de Deus depois de crer com o seu coração. Quando você crê na palavra de Deus de todo o seu coração e você declara, você está dando obras à sua fé.
A sua fé está tendo obras. A obra da fé é crer e declarar a palavra. Declaração. Então Jesus está dizendo aqui, se alguém, não importa quem, se alguém, ele não está dizendo que é pastor, não está dizendo que é ovelha, ele está dizendo se alguém, e já vem com um testemunho para nos mostrar o poder que a fé tem. Quando nós temos a obra da fé, junto com a fé. Então nós temos a fé e temos a obra da fé. Eu creio na palavra e agora eu declaro essa palavra e aí ela frutifica. Aí ela começa a germinar, aí ela começa a produzir. Por quê? Porque agora a minha fé está acompanhada da obra da fé. A obra da fé é declarar essa palavra com fé. Quando eu declaro aquilo que eu creio, aí eu estou dando obra, eu estou dando substância para a minha fé. Eu estou, é como se tivesse algo invisível e a fé fosse um pozinho, e agora a declaração é esse pó sendo derramado para criar forma, para dar forma àquilo o qual eu estou declarando. Então, Jesus Cristo, o contexto dessa passagem é que Jesus Cristo procurou fruto numa figueira. Isso está em Marcos 11, versículo 12 em diante. Nos diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Eu não estou explicando essa parte hoje, eu estou explicando outra parte. Eu só quero usar isso aqui para que você compreenda o que eu estou falando. Então, no versículo 14 diz assim: então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então Jesus, ele declarou uma palavra amaldiçoando aquela figueira. E os discípulos ouviram aquilo. E então, passando eles pela manhã, no dia seguinte, então viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então esse é o contexto que eu estou explicando para os irmãos. Jesus falou a figueira e a figueira secou. E os discípulos ficaram maravilhados porque aquilo que Jesus falara aconteceu. A figueira secou. E então aí que Jesus, ele explica sobre eles terem a fé de Deus. O que é ter a fé de Deus? A fé de Deus é a fé que não duvida no coração. A fé de Deus é a fé que você declara crendo que já fez, que já aconteceu. A fé de Deus é a fé que você não titubia, é a fé que você não duvida, é a fé que você sabe que já aconteceu. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar algo para você, amados. Existe uma diferença antes da cruz e depois da cruz de Cristo. Antes da cruz de Cristo, Abraão, o pai da fé, ele cria que a promessa iria acontecer. Ele cria que tudo aquilo que Deus declarou para ele iria acontecer. Então preste atenção. Abraão creu e isso foi imputado por justiça para Abraão. Então Abraão tinha a convicção, ele tinha a certeza que aquilo que Deus prometeu para ele iria se cumprir. Agora, qual é a diferença para nós em relação às promessas de Deus depois da cruz? Então, antes da cruz, as pessoas criam que iria acontecer. Agora, depois da cruz, nós estamos em outro nível, nós estamos em outro tempo. Depois da cruz, já aconteceu aquilo que foi prometido. Em Cristo Jesus, quando Jesus disse está consumado, todas as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então, antes da cruz, as pessoas criam que iria acontecer. Mas depois da cruz, por causa da obra de Cristo Jesus, para nós, as promessas já aconteceram. Aleluia! Então, antes da cruz, eles criam que iam receber, eles criam que ia acontecer. Depois da cruz, já aconteceu. Então, por isso que nós temos ministrado sobre a graça e temos ministrado que depois da cruz é crer e receber. Não é mais o fazer. A ênfase não está no fazer. Nós não fazemos para obter nada.
nós já temos, por isso fazemos. Então é muito importante nós termos esse entendimento, que no Novo Testamento eu creio na promessa que já foi cumprida em Cristo pela fé, e eu recebo pela fé aquilo que eu ainda vou esperar. Aleluia! Então é diferente. Antes eu cria que antes da cruz as pessoas criam que ia acontecer um dia. Depois da cruz nós cremos que já aconteceu e recebemos hoje aquilo que ainda vamos esperar. Então isso significa, amados irmãos, que o nosso futuro está atrás de nós. Tudo que Deus prometeu para nós já foi cumprido em Cristo. E eu só preciso crer que assim é, e eu preciso agora dar obra a essa fé. Eu preciso declarar aquilo que já foi feito por Cristo Jesus na minha vida. Por isso Jesus diz, se alguém disser a este monte pode ser um problema, pode ser uma dificuldade, esse monte pode ser um impedimento, esse monte pode ser algo que está prejudicando você, e você disser tudo aquilo, esse monte pode ser tudo aquilo que está impedindo você em todas as áreas. Você vai dizer a esse monte, sai daqui e lança-te ao mar, e assim a palavra diz que vai acontecer se você crer naquilo que você disser e não duvidar no seu coração. A palavra diz, está enfatizando, você precisa dizer e você precisa crer naquilo que você disse. Quando isso acontece, as coisas começam a movimentar. Começa a se movimentar primeiramente no mundo espiritual. E quando ela se movimenta no mundo espiritual, em breve ela se movimenta no mundo natural, no mundo físico. É assim que acontece, pois o autor aos Hebreus disse, pela fé entendemos que o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então tudo que é visível aqui na esfera onde nós estamos da Terra, foi criado pela palavra invisível de Deus, espiritualmente falando. Então, primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois elas se manifestarem no mundo físico. E o que faz as coisas no mundo espiritual se manifestarem no mundo físico é a nossa fé acompanhada de obras. E a obra da nossa fé são as nossas declarações da palavra que cremos com o nosso coração. As palavras que nós ouvimos e nós cremos ela, precisamos dar obra. E a obra é declarar essa palavra e crer no coração que conforme nós dizemos, assim vai acontecer e a palavra vai confirmar isso que declaramos. Então, por isso, no versículo 24 diz, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então percebe que os dois versículos estão enfatizando dizer, dizer, dizer. Meu irmão, minha irmã, a palavra está dizendo que você precisa ter obra, a sua fé precisa de obra. E a obra da sua fé é dizer. Você precisa declarar aquilo que você quer ver. Não declare aquilo que você está vendo. Declare aquilo que você quer ver. Jesus Cristo pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos crer e receber. Como é que eu recebo as coisas no Novo Testamento? Crendo e recebendo. E o crer é manifestação da minha fé. Manifestação da minha fé em quê? Manifestação da minha fé na palavra. A minha fé, ela foi feita, ela foi me dada para que eu depositasse ela na palavra, depositasse ela somente em Jesus Cristo. Quando eu deposito a minha fé somente em Jesus Cristo, então aquilo que eu digo, que tem a base a palavra, que tem como base a palavra, não duvidando no meu coração, vai acontecer. Vai acontecer. É só uma questão de tempo. Eu tenho experimentado, eu sei que muitas pessoas têm experimentado a obra da fé. A obra da fé é falar. Você não adianta ficar só no pensamento. Não adianta você dizer assim, eu creio na palavra, mas a sua fé não tem obra.
A obra da fé é declarar a palavra que você crê. Então, se você crê em muitos versículos bíblicos que você tem ouvido, glória a Deus por isso. Mas não está acontecendo, por quê? Porque você não tem dado obra à fé. E a obra da fé é a sua declaração. Você precisa, amado irmão, declarar na sua família, declarar sobre a sua vida. Você é o primeiro profeta da sua vida. Você precisa declarar a palavra sobre a sua vida. Você precisa declarar a palavra sobre a sua família. Você precisa declarar aquilo que você quer ver acontecer no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Amados, a nossa fé com obras, ela constrói. A nossa fé com obras, ela faz acontecer. Ela faz o invisível se tornar visível. Enquanto estamos pensando na palavra que cremos, ela ainda está no mundo espiritual. Quando nós declaramos essa palavra que cremos e cremos com o coração, ela começa a se manifestar no mundo físico. Então, a cada declaração sua, você está construindo algo. Assim como o nosso Pai Celestial no início, Ele criou tudo falando e Ele descansou. Então, depois que você declara a palavra com fé, depois que você declara a obra da fé, depois que você declara a palavra de Deus, você chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então, e depois que você declarou, descansa. Porque Deus, quando Ele disse, depois Ele descansou. Porque Ele creu que aquilo que Ele disse já tinha acontecido. Então, quando você tem obra com fé, quando você declara a palavra de Deus com fé, amados, já aconteceu. Então aí você pode descansar e esperar. Se você já recebeu, como é que você recebe? Crendo. Como é que você recebe? Declarando a palavra de Deus. Essa é a obra da fé. Tem muitos cristãos amados, irmãos amados, que creem na palavra, mas eles não têm obra da fé. A fé deles não é manifestada com obra. A fé deles não é misturada com obra. E a obra da fé é declarar, é dizer. Meu irmão, minha irmã, o que você está dizendo a teu respeito? O que você está declarando a respeito da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos? O que você tem declarado sobre o seu trabalho, sobre o Brasil? Meu irmão, chegou a hora de você começar a colocar obra junto com essa fé. Chegou a hora de você declarar a palavra que você crê com a fé de Deus. Misturar fé na palavra. E declarar essa palavra com fé. Quando você faz assim, a Bíblia diz, assim será com ele. Se fará o que ele diz. Olha o que a palavra está garantindo. Então, se depois da cruz isso já aconteceu, então você já tem isso, amados. A palavra está garantindo, isso já é seu, isso não vai acontecer, isso já é realidade. Se você declarar crendo com o coração, assim já é na sua vida. Então, amados, comece a declarar a palavra de Deus sobre tudo aquilo que você quer ver se mover. Primeiro você move aqui, crendo na palavra. E depois você traz para cá, colocando obra na fé. O que é a obra da fé? Falar a palavra que você creu com fé. Quando você age dessa forma, você começa a construir, você começa a transformar tudo ao seu redor. Assim é, a palavra do Senhor diz. Se você não duvidar no seu coração, creres, a Bíblia diz, e será assim convosco. Olha ali, assim será com ele. Assim será com você, se você, amado irmão, misturar fé na palavra. A obra sem fé, ela é morta. E a obra da fé é dizer. Se você crê, glória a Deus por isso. Você está movendo o mundo espiritual. Mas se você não colocar obra na fé, você jamais vai trazer aqui para o mundo natural aquilo que você creu. Ah, pastor, mas eu creio aqui no meu coração, eu creio aqui na minha mente. Amado, se você crê no coração e na mente, então dê obra a essa fé. Declare, fale,
Deus criou tudo falando. A obra da fé é falar, a obra da fé é dizer, a obra da fé é declarar. Quando assim você o faz, você vai começar a mover o mundo espiritual e chamar à existência a promessa, todas as promessas de Deus que em Cristo já foram cumpridas. Lembra o que eu disse? Antes da cruz, as promessas eles criam que ia acontecer. Mas depois da cruz, por causa da obra consumada de Cristo, as promessas já aconteceram. Por isso, depois da cruz, é crer e receber. Se você recebe essa palavra, diz um amém, solta um coração, dá uma glória a Deus. E eu quero convidar você para meditar e andar sobre as águas. Amados, ande sobre as águas, ande sobre os problemas, ande sobre as dificuldades, ande sobre tudo aquilo que se opõe ao propósito de Deus na sua vida. Você é mais do que vencedor, você é rei e sacerdote, você é rainha e sacerdotisa. Queridos, você já tem as promessas de Deus, aleluia, pela fé. Então declare elas para que elas possam se manifestar na sua vida a cada dia. Que Deus te abençoe com essa palavra. Se você puder ficar para ouvir mais um louvor, faça assim. Se não, compartilhe com quantas pessoas mais você quiser. Lembrando que essa live ficará gravada no meu canal do YouTube, PR Paulino Novaes com I. Paulino Novaes com I, no canal do YouTube. Lá vai estar gravada daqui a pouco. E você poderá ver quantas vezes quiser, se inscrever e também compartilhar com mais palavras, com mais pessoas, para que essas pessoas também possam trazer à existência tudo aquilo que a palavra já nos deu por meio de Cristo Jesus. Lembre-se, crer e receber. Depois da cruz é crer e receber. Como é que eu creio e recebo? Declarando todas as palavras de Deus com a fé. Porque a sua declaração é a obra da fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, continue abençoados. Ande sobre o mar da vida. Faça isso. Ande sobre as águas, meu irmão. É tempo de você andar sobre as águas. A sua fé move montanhas de problemas, de circunstâncias, de dificuldade. Já aconteceu. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. Já é, meu irmão. Se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és
sobre as águas, por onde quer que chames. E mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames. E mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, e eu ande sobre as águas, por onde quer que chames. E mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. Guia-me onde minha fé sem limites, e eu ando sobre as águas, por onde quer que chames. E mais fundo que os meus pés um dia foram, minha fé será mais forte na presença do meu Salvador. E o teu nome clamarei. Jesus. Sobre as ondas olharei, se o mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, e tu és Louvado seja Deus pela sua vida. Todos os amados irmãos que têm ouvido, os irmãos de Curitiba, glória a Deus pela sua vida, amados. Queridos, a sua declaração é a sua obra de fé. A sua fé precisa ter obra para você trazer as coisas que estão invisíveis para que elas se tornem visíveis na sua vida em todas as áreas. Um ótimo dia a todos. Continue abençoado. Aleluia. Obrigado, irmão Macedo. Deus te abençoe. É tremendo ter os irmãos aqui conosco. Continue abençoados. Um ótimo dia. Até mais.